Quando a gente olha para trás, olha o retrovisor da história e vê como Deus sustenta a sua igreja, nós só podemos declarar aquela mesma expressão bíblica tão conhecida por todos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. As portas do inferno não prevaleceram, não haverão de prevalecer contra a igreja que Deus tem sustentado aqui na terra. Queridos, vamos nesse instante orarmos ao Senhor, iniciar o nosso momento devocional. Hoje é o nosso último dia aqui no acampamento Pentecostes. Eu acho que os irmãos estão com saudade de voltar para casa já estão abusados, estão alegres, né? Porque tem que voltar. Mas nós vamos agradecer ao Senhor. Vamos ficar em pé de novo. Vamos começar orando, pedindo a bênção do Senhor sobre nossas vidas, sobre esse momento devocional. Sei que o dia hoje foi muito longo, muito extenso, mas eu pensei que chegaria no horário do culto morto, mas eu estou renovado, pronto para mais uma. E espero que Deus faça isso ainda mais após a pregação da palavra, os louvores, para que a gente possa ir tardar cantando louvores ao Senhor. Hoje tem a noite dos anos 60, então nós vamos louvar muito ao Senhor ainda também. Bom, vamos orar nesse instante. Eu vou convidar aqui à frente o presbítero Marconi para fazer esta oração inicial, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez já até hoje, e certamente fará ao longo dessa noite e no dia de amanhã. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse momento, irmãos, curvar nossas cabeças e estar orando ao nosso Deus, agradecendo. Senhor Deus, bondoso e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, desses dias aqui que passamos, dias abençoados, ó Deus, dias de comunhão e alegria, Pai, junto com os irmãos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio de podermos estar como igreja, reunidos para o louvor da Tua glória, Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, ó Pai, que possamos ter muitos outros momentos desses, ó Pai, para que possamos ter comunhão, Pai, mais e mais, ó Pai, contigo e com a Tua igreja, com o Teu povo, ó Pai. Abençoa cada irmão que veio aqui, Pai, a esse acampamento, que possamos convidar no próximo acampamento mais pessoas para estarmos aqui, para que vidas sejam alcançadas, Senhor, pela pregação da Tua palavra. Abençoa, meu Deus, o Teu povo. Abençoa, Pai, o pregador desta noite, o pastor Pablo. Usa o Teu servo, ó Pai, para a pregação da Tua palavra, para a mensagem dessa noite, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Ainda em pé, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. E nós vamos ler, queridos irmãos, do verso 1 até o verso 13 desta carta. Hebreus capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 13. Vamos fazer uma leitura alternada em alto e bom som. Eu vou ler os ímpares, na sequência os irmãos fazem a leitura dos versos pares. Hebreus capítulo 12. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temo-nos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor,
nem desmaieis quando por ele és reprovado. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. E fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar. A palavra de Deus nos apresenta, queridos irmãos, a necessidade de nós nos despirmos de tudo aquilo que é pecado, desembaraçando, diz o texto, de todo o peso que tenazmente nos assedia. E diante desse tirar de peso, esse abandonar de pecado, nós devemos então correr a carreira que nos está proposta. Certamente ao longo deste acampamento nós fomos, irmãos, duramente exortados pelo Senhor. Eu tenho certeza que todos nós, em alguma coisa, se não em muitas coisas, fomos duramente exortados aqui, confrontados, com respeito aos nossos pensamentos, com respeito às nossas vestimentas, com respeito à nossa maneira de se portar. Talvez em alguma área de nossa vida, certamente nós somos duramente confrontados. Mas uma coisa a palavra de Deus nos diz, e é com isso que nós nos alegramos, que Deus disciplina o filho a quem ele quer bem. Assim como um pai corrige o filho a quem ama. Então, a disciplina bíblica, a doutrina que corrige o crente, que exorta o crente, ela não deve ser vista jamais como algo arcaico, pesado, temível, mas com motivo de alegria e regozijo. Se Deus está nos exortando a andarmos em santidade, a abandonarmos toda prática de pecado, a seguirmos a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, é porque Ele nos ama. A exortação de Deus ao nosso coração é uma prova viva do seu amor. Não apenas isso, mas também as provações e as lutas que nós enfrentamos também são uma prova do amor de Deus para conosco. O Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, se não me falha a memória, a segunda carta aos Coríntios, que todo o nosso peso, toda a sua tribulação, ela é leve e momentânea, e produz para nós um peso eterno de glória. E já dizia então a palavra a letra daquela banda Palavra Antiga, quando há uma música que ele diz assim: toda dor é por enquanto. Então, diante dessas duas realidades que nós acabamos de ver, sobre o pecado e a necessidade de nós abandonarmos, sobre as lutas e aflições que nós passamos e o amor de Deus para conosco, nós vamos mais uma vez ter o nosso momento de clamor. Nós já tivemos individual, já tivemos em grupo. Hoje nós faremos um momento de oração de confissão, mas nós faremos uma oração especial nessa noite e eu queria convidar aqui à frente uma pessoa. Hoje, enquanto nós nos alegrávamos, estamos alegres e vamos continuar nos alegrando, a nossa querida irmã Ana Paula recebeu a notícia não das melhores, né? Infelizmente, nossa irmã havia feito um exame, constatado um nódulo, é isso? Um nódulo, né? E hoje o exame deu que era um nódulo maligno. Por isso que a irmã chorou hoje pela manhã, quando estava orando, pedindo que Deus a curasse. Eu fiquei assim, pensando se era
pelo exame, pelo resultado que viria, ou por alguma outra coisa, mas logo em seguida eu soube que é porque veio a confirmação desse nódulo maligno. Todos nós sabemos o quão desafiador isso é. Todos nós sabemos o quão temível é recebermos essa notícia. Mas tem uma coisa que nós precisamos lembrar. Nosso Deus é poderoso. Que nosso Deus, para Ele não há nada impossível. Então, eu queria convidar aqui à frente nossa irmã, pedir que ela se ajoelhe aqui, convidar o pastor Pablo aqui à frente, convidar os presbíteros da igreja, porque a Bíblia diz que se há alguém enfermo, chame os presbíteros. Eu quero convidar ela aqui. Nós vamos ficar em pé hoje e vamos estender as mãos para nossa irmã e vamos clamar ao Senhor. Eu creio, irmãos, que Deus pode curar. Eu creio que Deus pode fazer com que o resultado mude completamente. Mas eu sei que se Deus não quiser fazer isso, Ele não vai deixar de ser Deus. Ele não vai deixar de usar isso na vida dessa irmã e não vai deixar de usar isso para a edificação de sua igreja. Não há absolutamente nada na nossa vida que não tenha um propósito estabelecido por Deus. Então nós vamos clamar, levantar um clamor agora em favor da vida de nossa irmã. Pedir ela que se ajoelhe aqui, estenda sua mão. Eu vou pedir ao pastor Pablo que conduza esse clamor pela vida de nossa irmã Ana Paula. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, diante da Tua presença nós nos encontramos aqui, orando, suplicando e clamando o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus da aliança, o Deus pactual, o Deus que se relaciona conosco, onde Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo, Senhor. Estamos diante de uma triste notícia, ó Deus, diagnóstico que é dado pelos médicos, Senhor. Mas Tu és soberano, Tu reina para todo sempre, pois Tu és o médico dos médicos. Senhor, diante de tantas dificuldades e diante de tantas aflições, enfermidades que haveremos de passar aqui enquanto peregrinos, ó Deus, na nossa progressão em santidade, ó Deus, haveremos de passar por várias tristezas. O infortúnio bate à nossa porta, o dia mal chega, Senhor. Mas o Senhor Jesus nunca nos prometeu que a nossa vida seria fácil, sem dores, sem tristeza, sem enfermidade. Mas a nossa certeza é que o nosso Senhor prometeu que estaria conosco, Deus Emanuel, todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos, ó Deus. A paz que o crente sente em seu coração não são ausência de problemas, mas a certeza que Tu estás conosco, Senhor. Por isso, ó Pai, por mais que venhamos a receber, ó Deus, diagnóstico, ó Deus, que aparentemente para o mundo, ó Deus, traga o final. Para nós, como servo do Senhor, Deus, é o início de uma intimidade com o Senhor. Aperfeiçoa a Tua serva, Deus, cumpre o Teu querer, que é bom, perfeito e agradável na vida dela, Senhor Deus. O Senhor fortaleça a sua fé, que o Senhor fortaleça o seu coração, que a sua vida, a sua dedicação seja com o propósito qual ela foi criada, para a glorificação e se deleitar no Senhor Jesus Cristo. Traz o alívio, ó Deus, traz o consolo, traz a segurança de saber que ela está servindo ao Deus Todo-Poderoso, ó Deus. Nós somos sabedores que as nossas orações elas não são vazias, elas não surgem num eco aqui dessas quatro paredes, mas ela chega no trono dos céus. Nós sabemos, ó Deus, que nós devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvir ao Senhor. Sobretudo, nós cremos, ó Pai, que as nossas orações não mudam as Tuas vontades, mas as nossas orações, elas mudam a nossa vontade. E Cristo ensinou isso logo depois do Sermão do Monte, ó Deus, não apenas a respeito da oração, mas nos ensinando a respeito da perseverança na oração. Devemos orar sempre, ó Deus, porque o Senhor sempre nos responde. O Senhor sempre nos responde, porque o Senhor é um Pai amoroso, porque o Senhor Deus é Pai, o Senhor cuida de nós. Por isso te pedimos, Senhor, um dia eu passei por essa situação também, um dia recebi esse diagnóstico e sei quanto é difícil, Senhor Deus, tratarmos esse assunto tão delicado. Mas nós cremos na Tua palavra, ó Deus, Salmo 139, que claramente explica sobre isso, ó Deus. Que todos os nossos dias, Senhor, estão escritos e determinados pelo Senhor, quando a substância ainda era informe, o Senhor cuida de nós, Pai. Por isso, ó Deus, que a igreja possa estar ajudando, orando, que a irmã possa estar tendo paciência, que o Senhor possa abrir, ó Deus, todas as oportunidades, ó, direcionando, dando sabedoria no tratamento, guiando a Tua serva, conduzindo os médicos, ó Deus, tirando todas as barreiras. Nós sabemos que é um tratamento
de médio a longo prazo. Por isso, fortalece a fé da tua irmã, Deus, em nome de Jesus. Seu sustente, ó Deus, para que ela possa, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, participar desse culto, ó Deus, de ação de graça, pela recuperação e a vitória da irmã em Cristo Jesus. É isso que nós cremos, ó Deus. Nós cremos no teu poder, que opera em nós, ó Deus. Muito obrigado, porque essa paz só o crente pode sentir, ó Pai. Em meio de diagnóstico tão ruim, ó Deus, nós adoramos e celebramos e te agradecemos, dizendo muito obrigado por todas as coisas, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E porque Ele vive, nós cremos no amanhã. É no nome dEle que nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Poder sentar, dando sequência ao nosso momento devocional. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmos de número 133. Salmo conhecido por todos, talvez até decorado pelos irmãos. Nós vamos ler juntos esses 3 versos deste salmo. Salmo 133. Vamos lá? Misericórdia, né, irmãos? Alguns estão procurando, né? Tudo bem. Salmos, bem no meio da Bíblia. Amém? Muito bem. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Salmo 133, ele é o penúltimo salmo de romagem. Começando lá no Salmo 120, até aqui, Salmo 134, nós encontramos, queridos irmãos, salmos onde o povo de Deus entoava quando estavam se dirigindo a Jerusalém. E nessa trajetória, nessa caminhada, eles exaltavam o poder de Deus, mas ao mesmo tempo cantavam algumas atitudes que os crentes, que aqueles homens tementes ao Senhor deveriam nutrir em seu coração. E uma delas que eram cantadas era a comunhão do povo de Deus, que era boa, ou que é boa e agradável, que é como óleo precioso. Isso representa aqui claramente não apenas a unção sacerdotal, mas simbolicamente nós temos o óleo como sendo um símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós temos o aspecto de que é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. A vida que o Senhor traz, a revitalização que o Senhor faz através do seu Santo Espírito operando na comunhão da igreja. Não há como nós sermos, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus sem desfrutarmos da comunhão de uns com os outros. Quanto mais santificada a igreja é, quanto mais parecida com Cristo ela se torna, mais próximo nós nos tornamos uns dos outros pelo amor, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, nós vamos nesse instante louvar ao Senhor com o nosso grupo de louvor. E enquanto nós louvamos ao Senhor, nós vamos poder mais uma vez experimentar aquilo que eu digo, uma pequena fagulha, um pequeno flerte daquilo que será radicalmente melhor, inúmeras vezes maior, em qualidade, poder, glória e perfeição na eternidade. Então vamos ficar em pé, convidar o grupo de louvor, com alegria nós vamos adorar o Senhor. Nós estamos no acampamento, motivo de alegria, nós todos estamos aqui bem animados. Ao longo desse dia Deus nos abençoou com uma comunhão gostosa, maravilhosa. Vamos adorar esse nosso Deus com alegria, com palmas, com cânticos, com adoração sincera, em espírito e em verdade, pois Ele é digno e merecedor.
Som. Som. Está faltando qualidade. Som. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão, saia do seu lugar, meu irmão, e aperte a mão do seu irmão nesta noite. Abrace seu irmão, aperte a mão dele, seu irmão, e cante essa canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Mais uma vez. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Quão bom. Aleluia. Bom e agradável. Nesse mesmo espírito de comunhão, ó quão bom e agradável ver amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce na montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Agradável, ver amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão.
nesta montanha, sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão. Estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. Sobe sua voz e cante. Estamos reunidos Para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina, toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Aleluia! Glória a Deus!
músicas, Papaju. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou em grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou em grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Os irmãos podem sentar, vamos descansar agora e vamos cantar mais um louvor de adoração ao nosso Deus. Tua graça nunca falha, todo
és meu Pai, e amigo és, eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantando. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Que noite alegre. Como é bom nós cantarmos aos louvores, cantarmos louvores ao Senhor, exaltarmos o seu nome. Com euforia, na igreja não pode, tá bom? Estamos em acampamento, nós temos uma maior liberdade, visto que momento diferente, é a situação típica, e nós podemos com alegria celebrar o Senhor com palmas, com cânticos, em adoração ao nosso Deus. Se nós louvamos ao Senhor, hoje é o nosso último dia, e eu creio que muitos estão alegres, né? Os adolescentes parece que não gostaram muito do acampamento, estão expressando esse desgosto deles até no último culto, penúltimo culto que nós estamos tendo aqui essa noite. Mas, queridos, certamente de tudo que nós tivemos no acampamento, diversão, de trilha, de piscina, momento de cantoria ali com os irmãos, as cantigas antigas, as lembranças, as brincadeiras que não terminaram hoje à noite, vai ter muito mais à noite, como já diz, é uma criança.
e nós iremos balançá-la a noite inteira hoje. Certamente que Deus poderosamente falou ao nosso coração através das palavras, né? Através da ministração da palavra. Eu havia convidado algumas pessoas que não puderam vir, dentre elas o pastor Pablo Lima, meu grande amigo e irmão, a quem eu digo a ele direto: olha, depois de minha esposa e meu pai, tu és o único homem que eu digo assim, rapaz, te amo demais, viu? Eu não costumo dizer isso para macho nenhum, não é? Só minha esposa ouve isso, minhas filhas e meus pais naturalmente, mas eu digo isso direto com ele porque é um grande amigo que Deus me concedeu no período do seminário. E agora, de 6 e pouco da noite, eu aperreado, porque a voz já cansada de tanto gritar hoje, brincar com os irmãos e pouco afadigado também, disse: olha, eu vou aceitar teu convite, eu consegui aqui arrumar uma brechinha, estou indo para aí. Eu digo: não, eu nem queria que tu viesse, rapaz. E aprove a Deus, hoje à noite, né? Fora do meu planejamento, recebemos aqui o querido pastor Pablo Lima, uma bênção de Deus, um homem que Deus poderosamente usou no seminário para nos abençoar também. Aquele texto que eu já preguei na igreja, de Davi na caverna de Adulão. Davi, quando fugia de Saul, entra na caverna de Adulão e se junta a Davi um bocado de gente endividada, aperreada, angustiada de alma, para estar junto com Davi. E aí Pablo era esse tipo de pessoa que, entre as angústias do seminário, a gente se juntava para prantear junto. Então, eu estava passando uma dificuldade, eu dizia: Pablo, rapaz, eu estou passando essa dificuldade. Eu dizia: deixa eu te contar a minha. E era impressionante que ele contava as lutas dele, eu contava as minhas, e a gente saía rindo. Eu digo: como é que pode? A gente se reúne para chorar as pitangas e sai contente, sai rindo. É Deus, é a caverna de Adulão. Deus junta os angustiados, os oprimidos, os endividados e faz com que eles ali, dentro de uma caverna, possam encontrar em Deus refúgio. E foi o que Deus fez conosco nesse período de seminário. E aprove a Deus, na sua santa providência, abençoar-nos com a presença de Pablo essa noite. Inclusive, eu estava comentando isso com o conselho, né? Ano que vem, se porventura, talvez, em uma hipótese muito distante, nós tivermos um acampamento, eu só farei nessa situação, que tenha pregadores, porque eu não aguento organizar tudo, correr e ter que preparar 6 mensagens para o período todo. A gente precisa se dedicar à palavra, para pregar a palavra de Deus. Então, uma coisa de cada vez. Afinal de contas, os irmãos já me escutam o ano todinho. Toda semana eu prego 2, 3, 4, às vezes até 5 vezes na semana. Aí tirar os irmãos de lá para me ouvir aqui, tudo bem com os irmãos, pela misericórdia de Deus, até que me toleram. Mas assim, é bom, né? Termos outra pessoa. Eu sou edificado e abençoado também no acampamento, juntamente com os irmãos. Os irmãos ouvem, né? Pessoas, pastores diferentes, que certamente vão abordar a palavra de Deus com fidelidade de uma maneira diferente. Eu queria convidar aqui à frente, nosso irmão pastor Pablo, que vai nos conduzir nesse momento da palavra. Vou orar por ele e logo em seguida ele vai estar pregando. Eu disse: olha, não demora 2 horas não, porque o povo está cansado. A gente passou o dia hoje na piscina, 1h30 tudo bem, agora 2 não, que é demais. Vamos orar por ele. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque na tua santa providência, Senhor, no fim das contas, acabou trazendo Pablo para estar conosco aqui em nosso acampamento. Que surpresa maravilhosa, que momento salutar, que o Senhor nos permite ouvirmos a tua palavra por intermédio de teu servo. Abençoa ele na ministração da palavra, ilumina a sua mente, ilumina o seu coração e fala conosco, Santo Espírito de Deus. Nós agora queremos parar tudo para ouvir a tua voz. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Deus seja louvado. Pastor William, a recíproca também é verdadeira. Queridos, foram momentos prazerosos que o Senhor nos deu um amigo mais chegado que o irmão. Eu louvo ao Senhor pela vida dele. Lembro-me quando, nos dias de angústias, dia de bastantes dificuldades, dias maus, a gente podia compartilhar ali alguns perrengues que nós passávamos no seminário e Deus sempre foi glorificado, nos ajudou. Sempre falava com o William, quando eu ligava para ele, em 2 momentos a gente estava.
ou a gente estava em hospital com os meninos doentes, ou estava em oficina, que o carro da gente só via quebrando. Pensa esse momento difícil, não era, William? Mas em tudo o Senhor seja glorificado. E quando o William falou, Pablo, eu estou indo para Bom Conselhos, que bênção, meus irmãos, que bênção. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor enviou o seu servo ali, e foi um presente do Senhor que a igreja recebeu, William Rafael, da mesma forma que a igreja foi uma bênção na vida dele. E eu falei para ele, vá, meu irmão, aí lembre-se sempre que a igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor. Possamos, assim, trabalhar juntos no ministério, ajudando um ao outro, e louvado seja o Senhor pela vida da igreja do Bom Conselho. Sem mais delongas, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 ao 14. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 ao 14. Nós já oramos, já entoamos louvores ao nosso Deus, agora chega um momento tão especial onde nós ouviremos a voz do Senhor através da proclamação do Evangelho. Que o Senhor traga aos nossos corações e mentes cativos para ouvirmos a sua voz. Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, mesmo sentado, mas com bastante reverência. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, e nela nós queremos meditar, ó Deus, nessa noite. Te pedimos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor nos instrua. Senhor, não permita que saiamos, ó Deus, desses dias no acampamento da mesma forma que entramos, mas que possamos sair transformados, regenerados, edificados e alimentados pela Tua palavra, ó Deus. Ela que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, ó Deus. Autoritativa, inerrante, infalível. Revelação especial de Deus para a igreja de Cristo, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, ó Deus. Apesar de nós, nos usa, ó Deus, para louvor e glória do Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradado à Tua presença, rocha minha e redentor meu. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Irmãos, o nome dele é Usain Bolt. É hoje o homem mais rápido do mundo. Ele correu os 100 metros na Olimpíada de 2012 em 9 segundos e 63 centésimos. No dia em que ele ganhou a medalha de ouro, a sua velocidade máxima foi de 44 km por hora. Meus irmãos, é tão rápido que se passasse correndo por um radar aqui dentro das ruas de Recife, agora foi instalado, estava até conversando com o prefeito Marconi, um radar lá em Bom Conselho, não é isso? O Usain Bolt poderia até ser multado, tão rápido que foi a sua conquista. Um jamaicano extremamente disciplinado, perseverante diante das dificuldades, das lesões, da falta de recursos, mas que prosseguiu e ultrapassou todos os obstáculos, pois seus olhos estavam fixos no final da corrida. O que tinha pelo caminho era para ser deixado para trás, a fim de alcançar, avançando para assim o seu objetivo pretendido. O texto que nós acabamos de ler faz alusão a uma corrida olímpica nos antigos estados gregos, como Atenas e Éfeso. O apóstolo Paulo aqui usa essa metáfora, pois essa ilustração era bem familiar para aqueles irmãos ali, para aquelas igrejas na Grécia, como Filipos. E neste texto aqui, o apóstolo Paulo quer tratar de alguns irmãos que achavam que tinham obtido a perfeição, chegado ao estado pleno de santidade. E esse estado pleno, irmãos, de santidade, a Bíblia nos diz que nós só chegaremos quando formos
glorificados, quando Cristo vier segunda vez para o juízo final. No entanto, meus queridos, apesar de nós só chegarmos à perfeição no tempo futuro, ou seja, não deve ser motivo para vivermos uma vida sem objetivo, sem regras, sem propósito, como se não tivesse nada a por vir. E como bons crentes, reformados, calvinistas, nós cremos que há dois aspectos da santificação. Primeiro, ela é posicional, quando nós somos regenerados, quando nós nascemos de novo, somos justificados, nós somos santos, ou seja, separados do império das trevas para a maravilhosa luz, pertencente ao Senhor, estamos em Deus. E também a santificação, ela é processual, no qual ela é progressiva, de obediência, de comunhão, de dedicação e consagração ao Senhor. Não é completa, ela não é plena nesta vida. Ao contrário dos que dizem, como por exemplo os metodistas, os wesleyanos, que acreditam na perfeição cristã nesta vida. Os reformados, portanto, creem numa santificação progressiva. E para um atleta participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, ele precisava ser cidadão grego. Ele não competia para ganhar a cidadania. Assim também, irmãos, nós não corremos a carreira cristã em santidade para ganhar o céu, mas porque já somos cidadãos do céu. É neste sentido também que os puritanos acreditavam que o cristão que está passando pelo processo desse progressivo, nessa continuação por santidade, tem que se esforçar-se para ser mais semelhantes a Deus. Ou seja, purificando-se a si mesmo de toda a impureza da carne, de modo a chegar à santidade madura no temor do Senhor. Lembremos sempre que aquilo que João Calvino sempre dizia, que o coração do homem é verdadeira fábrica de ídolos. Nós, naturalmente, estamos desenvolvendo ídolos no qual nós contemplamos e adoramos. Eu acho interessante como no David Paulson ele fala que o homem ele nunca está inerte. Ele sempre está adorando um Deus. Nós, nesse momento aqui, estamos adorando um Deus. Seja o Deus do nosso coração, o ídolo do nosso coração, ou seja, o Deus vivo e verdadeiro. Mas nós sempre, no processo de santificação, de caminhada cristã, estamos adorando a um Deus. Importante nós observarmos, irmãos, quanto o profeta Jeremias já nos alerta sobre isso, de quão é enganoso o nosso coração, mas corrupto. Vigiemos então assim, como anda os nossos pensamentos e aquilo que nós estamos adorando. E a Bíblia, de fato, ela nos dá conta que a nossa pátria, querido, ela não é aqui. Não temos nesse mundo morada eterna, nós somos peregrinos. O pastor William leu o Salmo 133, que é um salmo de romagem, um salmo de peregrinação. Nós estamos aqui apenas de passagem, porém nós estamos numa corrida, irmãos. Nós estamos numa Olimpíada da fé. Somos todos nós atletas de Cristo Jesus. E diante desse texto que nós lemos, nós poderemos nessa noite aprender algumas regras de Paulo, aquilo que o Senhor nos ensina acerca de como correr progredindo em santificação. Como correr progredindo em santificação. E para correr progredindo em santificação é preciso, em primeiro lugar, entusiasmo e humildade. São nos versículos do 12 e o 13, a parte A. Acompanhe comigo quando ele diz assim: não que eu tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Entusiasmo e humildade. Para correr progredindo em santificação, irmão. Entusiasmo porque um corredor desanimado é a pior coisa que existe. Como já disse, o texto toma por ilustração a vida do crente como uma corrida.
E antes de qualquer coisa, é preciso de entusiasmo para correr e acreditar que vai chegar até o fim. Às vezes, na época, se perguntava, será que esse competidor será bem sucedido? E a resposta poderia ser, dependerá muito do seu estado de ânimo. No entanto, o atleta poderia pensar de si mesmo, eu vou vencer. Não importa como eu esteja preparado. Isso, meus irmãos, é um perigo muito grande, como nos faz lembrar, né, a fábula da lebre e da tartaruga. A tartaruga era bem lenta e perseverante. A lebre para descansar e quando viu, a tartaruga venceu a corrida. E Paulo, justamente, ele rejeita a ideia de uma corrida já está ganha de qualquer jeito. Ele diz, não que eu tenha já recebido o que tenha já obtido a perfeição. Talvez você nessa noite diga aqui que depois que cremos em Cristo, tudo depende de nós agora para mantermos a fé. Nós sabemos, irmãos, que a perseverança na nossa corrida cristã em santidade depende exclusivamente do poder de Deus que nos guarda. E Paulo, ele é o maior defensor da eleição e da predestinação, mas assim como algumas outras doutrinas, essas têm sido distorcidas e até mesmo negligenciadas, porque muitos pensam que elas são contra, por exemplo, a responsabilidade humana ou a responsabilidade pessoal. Afinal, se eu sou um dos eleitos, se eu serei salvo mesmo, para que me esforçar para viver uma vida santa diante de Deus? Se Deus já me predestinou, para que ter uma vida cristã de santidade? Queridos, o que a Bíblia nos ensina é que Deus escolhe e salva. E nós temos a responsabilidade de nos esforçarmos para termos uma vida santa, uma vida de piedade diante do nosso Deus. Por isso que, dando continuidade na parte B do verso 12, Paulo diz, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Lembre-se que Paulo tinha sido conquistado por Cristo no caminho de Damasco. E agora ele se esforça para alcançar a Cristo. Bem assim, irmãos, deve ser nós também, queridos. Observe que logo em seguida Paulo fala de uma forma bastante enfática mesmo à igreja de Filipos, quando ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, progredindo em santificação, não apenas com entusiasmo, mas também com uma total humildade por assumir as suas imperfeições. O apóstolo Paulo, ele enfatiza a sua situação de imperfeição contra a heresia de alguns aqui na igreja que se achavam perfeitos, que se achavam totalmente santos, como alguns hoje acham que são mais santos do que nós. Embora o apóstolo Paulo tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel ao Senhor, um instrumento valoroso na pregação do Evangelho e também no plantio das igrejas, Paulo, ele nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele tratando sobre isso, ele diz que a presunção espiritual é um engano, irmãos, e um sinal evidente da imaturidade espiritual. A igreja de Sardes, por exemplo, ela julgava a si mesma uma igreja viva, mas na avaliação de Jesus ela estava morta. Apocalipse 3:1. Da mesma forma, a igreja de Laodiceia se considerava rica e abastada, mas Jesus a considerou uma igreja pobre, cega e nua. Apocalipse 3:17. Por isso que o despertamento espiritual de uma igreja começa não pela arrogância espiritual, mas pela humildade e pelo reconhecimento de que ainda precisa buscar mais e mais e mais ao nosso Deus. Afinal, nós estamos buscando o nosso Deus aqui, o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. O Deus da aliança, um Deus pactual, onde Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Portanto, queridos, como corredor na pista de corrida, você precisa insistir em seu esforço para progredir em santificação com entusiasmo e com bastante humildade diante do Senhor.
Como correr progredindo em santificação? Para correr progredindo em santificação, queridos, é preciso, em primeiro lugar, nós vimos entusiasmo e humildade diante do Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos se empenhar para vencer. Está no verso 13, a parte B. Acompanhe comigo quando diz assim: mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim. Paulo aqui fala de um só objetivo, do corredor, de sua própria vida depois da sua conversão, e a nossa vida deve ser assim também. Por isso, meus irmãos, as distrações podem nos desviar do alvo que Deus tem para as nossas vidas. Marcos, no capítulo 4, versículo 19, ouça atentamente, diz assim: mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Para que a gente chegue ao nosso alvo da progressão e santidade, são precisas duas exigências, irmãos. A primeira exigência, o apóstolo Paulo nos ensina que é esquecer a parte do percurso já percorrido. O bom corredor, ele não olha para trás, como por exemplo a corrida dos 100 metros. A exemplo disso, meus irmãos, nós temos a mulher de Ló. Ela prendeu-se ao passado, não que o passado seja em si pecado, mas viver de passado é um saudosismo simples e não leva a nada. Não adianta eu e você ficar revendo o que nós fizemos no ano passado, né? Ou aquilo que deveria ser feito. Se fez algo de bom para Deus, não olhe para trás. O que fez antes, deixe esquecer. Mas a segunda exigência também, irmãos, que Paulo fala é avançar sem vacilar. Paulo diz: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Avançar sem vacilar. Mesmo que a gente não consiga chegar à perfeição nesta vida, é preciso perseguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem quiser que fique pensando, eu sou salvo mesmo, vou fazer o que quiser e viver de qualquer jeito, isso é um triste engano, queridos. Não podemos, eu e você, como servo do Senhor, pensarmos assim, é tudo ou nada. A palavra nos diz para prosseguir. A palavra do Senhor nos diz nem olhar para trás, nem ficar onde está. É ir para frente, é progredir, é amadurecer, é avançar, é ser cada dia um crente melhor, mais santo, cada dia mais um ASAF melhor, um MP mais forte, os adolescentes a UPA, a UCP, trabalhando para o Senhor, os anciões, as crianças, o conselho, o pastor, a igreja de Cristo. É avançar para o alvo, progredindo, crescendo no conhecimento do Senhor, um conhecimento contínuo e progressivo, queridos. Meus irmãos, Joel Bick, falando sobre essa questão, além dos elementos da santificação, ele fala que uma busca da semelhança que nós devemos ter com a Trindade. Primeiro ele fala imitar o caráter do Pai. Em sua primeira epístola, o apóstolo Pedro cita o mandamento de Deus registrado em Levítico, capítulo 11, versículo 44, quando ele diz: sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. A santidade de Deus, irmãos, deve ser a nossa razão primária para cultivarmos um viver santo. Eu e você, nós temos de procurar ser semelhante ao nosso Pai Celestial em retidão, em integridade diante de Deus. No Espírito podemos nos esforçar para pensar os pensamentos de Deus por meio de sua palavra. Ter um só pensamento com Ele, viver e agir como Ele quer que nós façamos. Mas o segundo momento também, a segunda pessoa da Trindade, conformar-se à imagem de Cristo. Esse era o tema favorito
do apóstolo Paulo, que escreveu: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a sua morte, e a morte de cruz. Está lá em Filipenses capítulo 2, dos versículos do 5 ao 8. Cristo era a essência da humildade, irmãos. Ele se mostrou disposto a desistir dos seus direitos a fim de obedecer a Deus e servir aos pecadores. Por isso que, se você quer ser santo, disse Paulo, seja como Cristo em sua humildade. Não almeje a semelhança com Cristo com uma condição para a salvação, e sim como, de fato, o fruto da salvação recebida por meio da fé. Você tem que olhar para Cristo a fim de crescer nessa área, pois ele é a fonte de um caminho para a santidade. Mas não apenas isso. O elemento de santificação com a terceira pessoa da Trindade também, submetendo-se à mente do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6, Paulo, ele dividiu as pessoas em duas categorias. Aqueles que são controlados por sua natureza pecaminosa, ou seja, os que têm a mente carnal e seguem os desejos da carne, e aqueles que andam segundo o Espírito, ou seja, aqueles que cogitam das coisas do Espírito. O Espírito Santo, irmãos, é nos enviado para colocar nossa mente em submissão à sua mente. 1 Coríntios capítulo 2. Por isso que ele nos torna santo, e quanto mais santos nos tornamos, mais eu e você, nós somos dispostos a nos render como servos ao controle dele. Temos de suplicar graça para sermos dispostos mais plena e constantemente. Apocalipse capítulo 22, versículo 11, a palavra do Senhor nos ensina que ao injusto a Bíblia adverte que continue a fazer injustiça. E o imundo a se mudar mais, porém o crente não. Eu e você não. Porque o justo, o crente, ele deve continuar na prática da justiça. E o santo deve continuar a santificar-se. Como tem sido, irmãos, nosso processo, a nossa corrida aqui na terra, a nossa caminhada nesse processo de santificação. Observemos essas instruções do apóstolo Paulo. Como então correr em busca da santificação, irmãos? Esse ato progressivo para corrermos, irmãos, nessa progressão em santidade. Em primeiro lugar, nós vimos que com bastante entusiasmo e com humildade diante das nossas imperfeições. Em segundo lugar, nós vimos que nós precisamos nos empenhar para vencer. Em terceiro e último lugar, nós precisamos estar com nossos olhos fixos no alvo. O versículo 14, acompanhe comigo. Quando diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Acompanhe aqui comigo. Quando o corredor está na pista, quando ele está concentrado, esquecido do que já correu, seguindo firme em frente, porque ele tem um objetivo principal em mente, sabe qual é? Ele quer ganhar. Mas, de fato, irmãos, qual é o alvo para o qual o cristão corre? Qual é o alvo para que eu e você nós estamos correndo? E a resposta é para Jesus, é para Cristo. Ou seja, para uma perfeição moral, para uma perfeição espiritual. E o crente, ele deve perseguir uma vida de santidade cada vez mais elevada, com comportamentos, com atitudes, com ações diante de Deus e dos homens, não apenas atitude de maneira vertical do homem para com o Senhor, mas também horizontal do homem para consigo mesmo e para com o seu semelhante. Ações diante de Deus e dos homens e o seu progresso espiritual através de uma vida, irmãos, de devoção ao Deus triuno. E Paulo fez todo esforço para ser aperfeiçoado. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 em diante, que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio,
Todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos, para avançarmos, para corrermos em busca da santificação, é necessário, é fundamental, é imprescindível que estejamos com os nossos olhos fixos no alvo. E qual é o nosso alvo, irmãos? É Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. Ele é o nosso referencial. E muitas vezes, nesse processo de santificação, no nosso caminhar, na nossa vida cristã, muitas vezes na nossa própria igreja, nós nos deparamos com vários conflitos, onde nós não expressamos a verdadeira unidade do texto que nós acabamos de ler. Quão bom e maravilhoso que os irmãos vivam em união, não apenas uma unidade, que são duas coisas que se juntam, mas uma unicidade, duas coisas que se fundem com o mesmo objetivo, que é olhar e servir a Jesus. Por isso, irmãos, muitas vezes nós estamos perdendo tempo com problemas, com situações secundárias, e esquecemos do alvo, que é Jesus. Olhe para Jesus. Muitas vezes, como presidentes, de algumas sociedades, estou ali em frente, rapaz, tem tantas senhoras aqui na SAF, só 2, 3 fazem o trabalho. Mas, rapaz, OMP, isso, aquilo, outro. E muitas vezes nós ficamos animados, nós ficamos angustiados, porque alguns trabalhos não, de fato, são evidenciados como deveria ser, cada um participando, contribuindo. Muitas vezes ficamos tristes, mas nós não devemos nos abater e parar. Nós não podemos olhar para trás, nós precisamos olhar para frente, e nós precisamos olhar para o nosso alvo, e o nosso alvo é Jesus, irmãos. Então, olhe para o Senhor. A nossa expectativa é que você tenha saído de tão longe, de bom conselho, não apenas para tomar banho de piscina, para se alimentar, para jogar um bom futebol, para bater um bom papo, para pular na presença de Deus, para viver de momento de comunhão com o Senhor. Mas a nossa expectativa, irmãos, é que você tenha vindo aqui para olhar para Jesus. Olhe para Ele, e Ele é o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos aqui para servi-lo e o amá-lo. E o versículo base, de maneira bastante esplendorosa, temática do acampamento, está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vou pedir para todos os irmãos lerem, porque aí os irmãos não dormem. Como é que se diz? Segui, sem a qual? Sem a qual ninguém verá Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, no início desse capítulo, do capítulo 12, o versículo 1, a parte B, diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pastor William leu, no início do culto, os 13 primeiros versículos desse capítulo. Eu queria ficar só com a parte B, do versículo 1, quando diz assim: corramos com perseverança. Observe essa palavra agora, a carreira. Observe, carreira que nos está proposta. A figura aqui que o autor utiliza é a figura de uma maratona. Algo que era bastante conhecido naquela época. Esse foi um dos jogos herdados pelos gregos, e por mais que essa carta seja direcionada para judeus, eram judeus que viviam em um mundo, em uma cultura que possuía elementos gregos. Então, os Jogos Olímpicos gregos era como a Copa do Mundo para nós hoje. A maratona era uma corrida de grandes distâncias, ainda como é hoje, 42 quilômetros. Exige, de fato, do corredor um preparo físico extraordinário para correr sem desanimar até o final. E essa figura que é utilizada aqui como uma metáfora para descrever a vida cristã, que tem que ser corrida, que tem que ser vivida,
por cada um de nós, sem esmorecimento, sem desistência no meio do caminho. Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. A vida, ela é comparada a uma carreira. E a palavra grega usada como carreira aqui é agona, de onde vem nossa palavra agonia. É justamente a ideia de um esforço agonizante. É uma corrida que exige nosso esforço até o ponto da agonia. E ela é tão dolorida, força os músculos ao ponto de entrarmos quase em agonia. É isso que a palavra carreira significa. Por isso, queridos, a vida cristã é como essa carreira, que de fato ela produz agonia de correr sem parar constantemente, ao ponto de começar a sentir o corpo todo dolorido. Mas, meus irmãos, a vontade de Deus é que você corra com perseverança essa agonia que nos está proposta. Essa carreira, essa maratona que Ele propôs para cada um de nós, Ele nos chamou para isso. Jesus Cristo, nosso Deus, Ele nunca disse que a vida cristã seria fácil. O Senhor Jesus advertiu os seus discípulos na luta contra o diabo, contra os tropeços, contra os falsos mestres, contra os falsos irmãos, contra uma série de fatores que fazem com que a nossa vida cristã seja uma maratona longa, cansativa, difícil, mas a vontade de Deus para a sua vida, irmãos, é que isso seja feito com perseverança, com paciência, sem desistir. Por isso que o apóstolo Paulo finaliza essa sessão, e uma melhor tradução para esse versículo 14 é da NVI, quando ela diz assim: versículo 14, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Saber que receberemos, irmãos, eu e você, a melhor das recompensas. Deus, Ele chama os seus escolhidos através do sacrifício de Cristo Jesus. Matthew Henry fala que não há como obter o céu como nosso lar sem Cristo como nosso caminho. E o apóstolo Paulo, ainda tratando sobre isso, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz: eu combati um bom combate, completei o que? A carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, Ele, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Para mim, para você, para a igreja de Cristo. A fim de cada corrida, irmãos, aqui o juiz anunciava de fato o vencedor e o chamava para receber o prêmio. O vencedor naquela época ganhava uma coroa de folhas de louro, como até hoje, né? Na São Silvestre eles ganham, além de prêmios em dinheiro. Mas a nossa coroa é a da justiça, irmãos. Da vitória como crente. É a coroa da salvação em Cristo Jesus. Na metáfora de Paulo, o prêmio representa a revelação total de Cristo na ressurreição. Em Apocalipse aparece 8 vezes uma palavra para os vencedores. Por isso que no capítulo 3, versículo 21, diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Queridos, portanto, o prêmio para nós é a eternidade na presença de Deus. É sentarmos juntamente com Cristo para toda a eternidade. E com isso, queridos, nós temos algumas implicações para nossas vidas à luz deste texto sagrado. E eu pergunto e faço você refletir nesse momento: como vai a sua corrida na fé? Será que você é daqueles que já desistiu no meio da corrida? Daquele que foi sufocado pela agonia?
pelos dias maus, pelo infortúnio, pelas enfermidades, pelas tribulações, pelas perseguições? Ou será que você é um daqueles que já se aposentou como cristão e diz: ah, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já fiz tanta coisa nessa igreja? Ou de fato você se encaixa como essas regras que o apóstolo Paulo nos ajuda a caminhar no nosso processo de progressão e santificação? Você é aquele que diz: eu já fiz alguma coisa para a obra de Deus, mas eu não passo de um servo inútil. Eu preciso progredir, eu preciso avançar, eu preciso caminhar, pois como diz o Salmo 92, mesmo na velhice eu ainda daria frutos. Não olhe para trás, pare de chorar, pare de se lamuriar, e sejam atentos às novas oportunidades que Deus está dando à sua vida. Por isso, queridos, durante todos esses dias, todas as pregações certamente foram canalizadas para o grande amor de Jesus Cristo para as nossas vidas. Considere o amor de Deus para a sua vida. E se nesse momento você estiver olhando para a sua história sem esperança, não tem mais jeito, não tem mais saída, eu não vejo um escape, eu não vejo uma solução, o Senhor nos ensina nessa noite: ore a Deus para fazer brotar novos sonhos e alegria em sua vida, para viver com a santa expectativa as possibilidades de Deus para a sua vida. Não foi isso que nós vimos que afirma a palavra do Senhor? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E nós temos a certeza, irmãos, nós podemos garantir que se você manteve até hoje a sua caminhada cristã baseada nos seus conhecimentos teológicos, na sua força, no seu dinheiro, até mesmo no trabalho que você dedicou durante todos esses anos na casa do Senhor, nas suas obras, no braço poderoso, na sua voz, em toda a sua dedicação, se você passou até hoje essa caminhada, pensando que você chegará ao final, progredindo em santificação, eu devo te dizer que você está enganado. Nós só conseguiremos chegar nesse processo de santificação com o Senhor Jesus ao nosso lado. Nós precisamos de Cristo, irmãos. Por isso que nós receberemos do Senhor Jesus o prêmio da soberana vocação, porque outrora nós fomos resgatados, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos resgatou do império das trevas. E agora Ele prometeu, o Deus Emanuel, que estaria conosco todos os dias nesse processo de santificação, até chegarmos na mansão celestial. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque se você não entender que você precisa de Cristo Jesus, você vai sair desse acampamento frustrado. Ele vai dizer: pastor, eu escutei tanta pregação, tanto ensino, que eu preciso me santificar, que eu devo me abster das obras pecaminosas, que eu preciso negar aquilo que ofende ao Senhor, a transgressão da lei. Mas cada dia que eu peco, que enquanto pecadores aqui mais remidos, há uma falsa expectativa no meu coração que é alimentada que eu vou chegar até o final. Mas a nossa esperança, irmãos, mesmo que pecadores, imperfeitos aqui, a nossa expectativa é que a nossa santidade plena será com o Senhor. E o nosso refrigério e o nosso alívio é nós sabemos que Jesus está conosco, não apenas em 3 dias no acampamento, não apenas em uma semana, em um mês, em um ano, mas o Cristo Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Certamente, irmãos, um dia todos os nossos problemas terão fim, quando certamente aceitaremos com o Senhor Jesus, o nosso Redentor.
Por consequente, irmãos, Usain Bolt afirmou dizendo: eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Tem gente que não vê resultado em 2 meses e desiste. O nosso treinamento aqui, irmãos, o nosso avanço é até a volta de Cristo, onde certamente eu e você ouviremos: vinde bendito do meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Indubitavelmente, irmãos, nós receberemos de Cristo Jesus a coroa da justiça, a coroa que é incorruptível, que é o prêmio do caminhar do cristão. E com isso, eu gostaria de finalizar, que os irmãos abrissem o texto sagrado para lermos juntos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 até o versículo 1 do capítulo 4. Filipenses capítulo 3, versículos 20 até o versículo 1 do capítulo 4. Vamos todos ler juntos numa só voz? Pois a nossa, de onde também aguardamos quem? O Senhor Jesus Cristo, o qual, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até subordinar assim todas as coisas. Bem forte agora. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firme no Senhor. A nossa oração, queridos, a nossa expectativa é que o Senhor Jesus firme seus passos no caminho dele mesmo, e que esses passos possam ser os passos agradando ao Senhor, tendo uma vida de progressão e santidade até a volta de Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar? Pai bendito, Pai todo-poderoso, nós te agradecemos, Senhor, nós te damos graças, porque nessa noite o Senhor nos alertou, o Senhor nos ensinou. Nós precisamos, ó Deus, correr na progressão da santidade, olhando para Cristo, Pai. Senhor, nós fomos resgatados do império das trevas para a maravilhosa luz. Nós não podemos de forma alguma viver na prática do pecado, pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Senhor. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a revelarmos diante do Senhor até mesmo aqueles pecadinhos de estimação, Pai. Nós precisamos confessar ao Senhor todas as nossas práticas pecaminosas, porque muitas vezes pensamos: o nosso pastor não está vendo, os presbíteros, os diáconos, os meus pais, os meus cônjuges, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos teus olhos, Senhor. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já nos conhece, porque o Senhor sonda os nossos corações, Pai. Muitas vezes, Senhor, como adolescente, na mocidade, filamos na escola, subtraímos informações alheias, seja na faculdade, com algumas tomadas de decisões que não te agradam. O telefone toca no trabalho, atende e diz que eu não estou. Muitas vezes, ó Deus, nós não estamos honrando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, sonegando impostos, ó Deus. Muitas vezes nós queremos ter a vida como alguns irmãos da igreja de Filipe ali, querendo ser mais santo do que outros, ó Deus, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu preciso ser elevado, eu preciso ser valorizado, eu preciso estar no pedestal. Mas o próprio apóstolo Paulo, ó Deus, em Filipenses, que tudo que nós devemos fazer, Senhor, nós não podemos fazer por partidarismo ou por vanglória, ó Deus, nós devemos considerar os nossos irmãos humildemente, amando, respeitando, servindo a igreja de Cristo, Pai. Muitas vezes estamos pecando na educação dos nossos filhos,
Muitas vezes estamos sendo ignorantes, ó Deus, presunçosos com as nossas esposas, não amando como Cristo amou a igreja. Muitas vezes, ó Deus, como mulheres idôneas, ó Deus, não estamos honrando aos nossos maridos, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia nas nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que nós não podemos mais viver na prática do pecado. Nós precisamos ter uma vida santa cristã, de autenticidade na Tua palavra, Senhor. Nós somos servos do Deus Altíssimo e nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. Este é o fim principal do homem: glorificar Deus, se deleitar, ter prazer nele para todo o sempre, Jesus. Mas nós nos rendemos aos Teus pés, Cristo. Além de confessarmos os nossos pecados, nós precisamos abandoná-los e nós precisamos dizer: Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor Deus. Segura em nossas mãos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a orarmos mais, a lermos a Tua palavra, a participarmos dos cultos, a termos comunhão com os nossos irmãos, Senhor Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e manifestarei a Ele. Senhor, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, ó Deus. Essa é a alegria do crente. É sabermos que em Cristo Jesus a nossa vitória, ela é certa. Nós não receberemos uma coroa, ó Deus, que é corruptível, mas nós receberemos, ó Deus, a coroa da justiça, que é incorruptível, que é o prêmio, que é a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor nasceu, viveu, morreu, ressuscitou sem pecado, tem autoridade para perdoar pecado. E porque Tu vives, Senhor, nós temos a expectativa de dias melhores na Tua presença. Tu não estás ali, o Senhor ressuscitou e vivo está. E o Senhor está vivo e presente nesse culto, nesse momento de comunhão com a igreja do Bom Conselho. Fortalece, Senhor, a Tua igreja, que a Tua igreja possa ser cada vez mais santa, separada deste mundo, procedendo, ó Deus, em total conformidade com a Tua palavra, tendo uma vida de santidade, de piedade, servindo a Cristo, servindo a comunidade. Que a cidade de Bom Conselho possa ser alcançada, Senhor, pelo Teu Evangelho. Que os testemunhos dos irmãos genuínos possam alcançar vidas, ó Deus, a palavra pregada e o coração dos eleitos alcançado, ó Deus. Fortalece essa igreja, Senhor. Abençoa poderosamente, abençoa abundantemente para a honra, o louvor e a glória do Teu nome. A Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, que nós oramos. No nome dele, amém e amém. Deus assim nos abençoe, queridos. Pastor William. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos continuar adorando e louvando ao nosso Deus. Nós vamos honrar o nosso ser nordestino e vamos tocar essa último louvor no culto de hoje no ritmo de forró, um ritmo regional, também para que os irmãos se acordem, né? Então, estão cansados do dia todo, dia de piscina, todo mundo com sono. Então vamos cantar essa música ao nosso Deus de forma bem alegre. Andei do cego, segundo cego,
buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifícios de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Procurei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti eu me prostrarei, ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Merecedor, tua graça me alcançou. Amém, queridos. Vamos orar encerrando esse momento. Agradecer desde já ao pastor Pablo, que saiu lá do Janga para vir aqui à noite. Saiu às pressas, correndo para chegar a tempo do culto, após a reunião do presbitério. Louva a Deus por ele ter chegado a tempo aqui para nos edificar através da palavra do Senhor. Vamos orar encerrando esse momento de culto. Sei que os irmãos estão bastante cansados, mas nós ainda temos algumas atividades agora à noite para os que desejarem, claro, permanecer e continuar executando. E depois eu quero dar uns avisos. Então vamos orar, a gente se senta. Eu tenho rápidos avisos para dar e temos um vídeo aí para a gente produzir hoje à noite, na nossa última noite aqui no acampamento, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por esse momento, por esta reunião, esse encontro maravilhoso de alegria, de celebração, de comunhão com o Senhor. Obrigado pela tua palavra que mais uma vez foi pregada. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, pela tua maravilhosa presença. Ó Deus amado, que tenhamos um restante de noite abençoada e que amanhã, no último dia que é do Senhor, onde nós prestaremos culto solene a Ti, possamos, ó Deus, com entusiasmo, amanhecermos o dia onde nós lembramos a ressurreição do Teu Filho amado Jesus Cristo, com alegria, com entusiasmo, para Te adorar, para Te bendizer. Pai amado, abençoa-nos no que ainda temos de fazer até ao término deste acampamento, que não venhamos perder o propósito, nem que também, Senhor, venhamos sair daqui sem levarmos em nosso coração, em nossa mente, um desejo sincero e verdadeiro de fato, vivermos a santidade que o Senhor
em sua palavra nos ensina e nos ordena. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.